176. Olá, pessoal. Vamos hoje trabalhar sobre contas, né? Que nós estamos já vendo o seu início, o seu estudo. E o plano de contas tem essa característica, né? Muito tranquila aí para que vocês possam estar acompanhando, fazendo aqui uma rápida perspectiva do que nós já estamos falando ontem, né? Ele tem essa característica de ser um instrumento utilizado pela contabilidade, né, pela própria setor de contabilidade para escriturar os fatos contábeis da empresa. Então, ele é um conjunto de contas em função do ramo da atividade. Como já falamos, depende do ramo e depende do tamanho da empresa. Então, o tipo de plano de contas, empresa comercial também tem o seu, prestadores de serviços também. Então, cada uma tem sua forma de apresentar o seu plano de contas. Ele tem algumas características e orientações, ele tem uma matriz destinada, né, porque ele vai ser necessário para a escrituração das contas e padronização dos procedimentos, vai relacionar todas as contas que serão registradas e tem essa característica de estar como um instrumento de apoio na escrituração contábil. Ele deve ser estruturado agrupando as contas, como nós falamos, tem contas sintéticas, grupos, né, subgrupos. Na realidade, as contas que vão ser contabilizadas são as contas analíticas, né? E ele deve ser bem estruturado, bem preparado, porque dele é que vem o esboço para as demonstrações, para os relatórios contábeis. E ele não pode ser muito rígido, ele tem que ser flexível, porque eu posso alterar uma conta, pegar outra conta dali, e excluir, cancelar, fazer a edição. Então, tem que ser uma coisa mais tranquila em relação à flexibilidade. E já vimos que nós temos as contas patrimoniais, que estão ligadas ao ativo, passivo e patrimônio líquido, e as contas de resultado. Os grupos, níveis, né, falamos para vocês em aula anterior. O nível 1 é o grupo, nível 2, subgrupo, conta sintética e a conta analítica. Vamos dar um exemplo aqui, conforme já tivemos falando sobre isso. No nível 1, nós temos o ativo, por exemplo. No nível 2, ativo circulante. No nível 3, disponibilidades. Seria uma conta sintética. E no nível 4, já a conta analítica, que é a conta que, de fato, irá ser a escriturada, né? A gente vai escriturar, não vamos contabilizar ativo, a gente vai contabilizar a conta analítica. Atentar bem para esse detalhe aí. Então, dentro do ativo, nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante, dentro de uma empresa industrial. Então, o que é que nós temos no ativo circulante? Dentro do ativo circulante, nós temos disponibilidades, né, que são aquilo que a empresa pode dispor de imediato, que é a questão da liquidez, que é o caixa e a conta banco, conta movimento, né? Então, aquilo que ela já pode dispor, que ela pode contar. Tem um estoque, que pode ser estoque de matéria-prima, material secundário ou produtos acabados. E também dentro do ativo circulante, nós podemos ter aí os direitos realizáveis, né? Clientes ou empréstimos a receber, duplicatas a receber. Aquilo que se tem de fato a receber são os itens correspondentes ao nosso ativo, né? Ativo circulante dentro de direitos realizáveis. Já dentro do ativo não circulante, nós temos 3 grupos. O investimentos, são os investimentos imobilizado e intangível. O que são investimentos? São aquelas contas que nós falávamos para vocês lá em bens de renda, né? São aquele que não está diretamente ligado ao objetivo da empresa, mas que ela tem para especular, para ganhar algum tipo de renda extra. Pode ser uma casa que ela compre para alugar, pode ser ações de outras empresas, obras de arte. Então, tudo isso aí é título de investimento. Ela tem para investir, para especular e receber dinheiro por conta disso. Então, está no ativo não circulante. No imobilizado, vamos encontrar aqueles bens fixos, nós falávamos. Lembram dos bens fixos? São as máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, imóveis, veículos. São aqueles bens que estão na empresa em caráter permanente. Todos esses aqui, observem, eles são utilizados na empresa para a sua atividade. Eles têm a sua
necessidade da empresa. A empresa precisa de máquina para poder funcionar, precisa dos seus móveis, precisa do imóvel para estar instalado, precisa do seu veículo, computadores. Então, tudo isso aí está no imobilizado. E no intangível, que é um grupo também do ativo não circulante, nós temos aí marcas e patentes. As marcas e patentes, elas são, vocês lembram, bens intangíveis. O que são bens intangíveis? Aqueles que não possuem forma física, né? São bens imateriais. Então, a marca e patente é importantíssimo para a empresa, porque com a marca, nós passamos a conhecer a empresa pelo seu nome, né? Onyx Jeans. Então, isso é a marca Onyx Jeans, que se tem para reconhecer aquela calça, aquela camisa que você quer comprar, aquela confecção que você está interessado, você liga e há uma marca ou qualquer outra marca. Patentes são as invenções. Tanto as marcas como as patentes, elas devem estar registradas para que a empresa possa ter o direito de utilizá-las. Não adianta fazer uma marca e não registrar, porque ela não vai poder ter o direito de uma patente, que é uma invenção, procurar logo fazer o devido registro. E também nós temos aí os direitos autorais, caso que a empresa tenha alguma fórmula, desenvolver algum produto, e sobre ele tem direitos, e aí também se constitui como um bem intangível, porque são direitos, não é nada material, que ela possa também estar figurando aí no seu ativo. Já no passivo, nós temos o passivo com o grupo, né, o passivo circulante e o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Dentro do passivo circulante, nós temos aí as contas a pagar, como fornecedores, né, e outras contas que se tem mais duplicatas a pagar. Então, geralmente, são as contas que a empresa está tendo a obrigação de pagar. Obrigações fiscais, como ICMS a recolher, ISS a recolher, IPI a recolher, Simples Nacional, se for uma empresa do Simples Nacional, são obrigações ligadas na questão fiscal da apuração. PIS, COFINS, então tudo isso vai estar aí a ser lançado e caracterizado aí nas obrigações fiscais. É aquilo que a empresa tem a pagar para o FII. Obrigações trabalhistas estão relacionadas com as obrigações com os funcionários, com os empregados. Como salários a pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher, que também a empresa deve registrar, né? Então, salários a pagar é uma conta de obrigação. É quando a empresa, por exemplo, ela não paga dentro do mês, que ela pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, então ela lança a mão dessa obrigação, porque tem que lançar a folha, escriturar a folha no próprio mês. Vamos imaginar, a empresa tem uma folha de julho, mas ela só pagou em agosto. Mas ela tem que contabilizar, pelo princípio da competência, aquela folha no mês de julho. Então, ela lança lá, aquela despesa que é de julho, que é a folha, mas vai registrar como obrigação, porque ela não pagou o salário ainda. Da mesma forma, os encargos. Então, INSS, FGTS, isso tem que ser lançado e a contrapartida é sempre a obrigação trabalhista. Aí nós colocamos também aluguéis, né? Pode ser também que a empresa ela tenha aluguéis a pagar, e aí já se considera também como uma obrigação. Dentro do passivo não circulante, nós temos aí, passivo não circulante já é de um período que vai se estender após o exercício seguinte, ou seja, após 12 meses. Então, quando ela contrai empréstimos maiores, com prazo maior, a gente chama de financiamento. Então, esses financiamentos a pagar, eles estão lá no passivo não circulante, notadamente no exigível a longo prazo. Se for um empréstimo de curto prazo, ele vai estar lá no exigível a curto prazo. Ele vem para o passivo circulante. Então, aqui, já que é um passivo já além do exercício seguinte, a gente lança aí, porque geralmente financiamento é 36 meses, 48 e assim vai. Então, já é lançado aí nessa conta. E o patrimônio líquido, que é formado por capital, pelas reservas e pelo lucro ou prejuízo. A empresa pode ter lucro ou prejuízo, dependendo da sua movimentação durante o ano, né, de suas operações. Se ela teve mais receita do que custos e despesas, ela vai ter lucro. Mas se ela teve, de forma superior, seus custos e despesas,
for maior do que suas receitas, vai ter prejuízo. Então, nós temos no patrimônio líquido a conta de capital social, que é aquele capital social que é iniciado a empresa, formalizado pelos sócios, que é ingressado pelos sócios esse capital. Nós temos as reservas, que tem vários tipos de reserva. Eu posso deixar uma reserva de lucro, né, pegar uma parte do que eu tive de lucro, deixar em reserva. Posso também ter a reserva legal, que é aquela definida em lei, e uma reserva para contingência. Essa reserva para contingência é que, se acontecer alguma coisa, algum problema, alguma necessidade, ela pode utilizar esse dinheiro que deixa na reserva para contingência, para alguma eventualidade. E, por fim, aí dentro do PL, a conta de lucro ou prejuízo, dependendo do que foi ocorrido na empresa. Já no item 3, a gente vai trabalhar com os custos, né? Dividimos aqui o 3, custos e despesas, 3.1, custos, e 3.2, despesas, ok? Então, 3.1, nós temos aí os custos, e vocês lembram que os custos, eles podem e têm 3 elementos, né? Que são os materiais, mão de obras e gastos gerais de fabricação. Então, essas daí são as especificações dos custos. Os materiais podem ser matéria-prima, material secundário e material de embalagem. A mão de obra, né, é aquilo que é gasto com os empregados da empresa. Aí nós temos salários, férias, 13º, rescisão, FGTS, INSS, se tiver uma produtividade também vai ser lançada aí. Então, só que tem um detalhe, em custos aqui a gente lança o pessoal da produção, né? Aqui em custo é aquela mão de obra do pessoal da fábrica, realmente. E aí nós temos também, dentro dos custos, no nosso plano de contas, nós temos os gastos gerais de fabricação, que são aqueles gastos que a empresa tem, que não são nem com materiais e muito menos com mão de obra. Como exemplo, nós temos energia elétrica e aluguel, também manutenção das máquinas, né, que são também gastos gerais de fabricação e se apresentam como custos. Já dentro de despesas, nós temos despesas administrativas, despesas com vendas, despesas financeiras e despesas tributárias. Então, a despesa administrativa é aquela ligada à administração. Por exemplo, o prolabore da diretoria administrativa vai ser uma despesa. Lembre, quando está vinculado à produção é custo, quando está ligado à administração é despesas. Então, o prolabore do diretor administrativo vai ser uma despesa administrativa. Salário do contador, despesa administrativa. Material de expediente, né, que foi gasto, como caneta, papel, tinta, o que foi toner da impressora, que são materiais utilizados lá no escritório, também são despesas administrativas. Despesas com vendas, aí são aquelas que se tem para a empresa poder estar efetuando suas vendas. Propaganda e publicidade, né? Ela tem que divulgar o seu produto para poder vender, comissões que são pagas aos vendedores. Então, tudo isso aí são despesas com vendas que vão ser escrituradas aí, conforme está previsto no plano de contas, que cada conta vai sendo criada dependendo da necessidade. E as despesas financeiras, aí nós temos exatamente aí aquilo que é pago para os bancos, como comissões bancárias, juros pagos, descontos que, de repente, a empresa concede. Eu vou vender algum produto e R$100 eu só recebo 90. Bem, eu só recebi 90, então tem 10 que é o quê? Desconto concedido. Isso aí é uma perda para a empresa, né? Então, é uma despesa financeira. E também temos as despesas tributárias, né? Portanto, lá do Simples Nacional, tem o Simples Nacional, tem o ICMS, e depois, dependendo da forma de tributação, né, que a gente sabe que pode ser, a empresa pode ser do Simples Nacional, mas pode ser do lucro presumido ou do lucro real, dependendo da sua forma de tributação, nós temos também os outros tributos. E, por fim, nós temos aí as receitas, que também fazem parte desse plano de contas, que nós estamos apresentando para vocês de forma bem sintética, um plano de contas, para que vocês possam entender o que é um plano de contas, né, para a gente ter essa visão do plano de contas. Então, aí nós temos a receita bruta de vendas, né, que é a venda do produto,
que essa venda tanto pode ser à vista como a prazo, e dentro dessa venda eu tenho as deduções, né? Eu posso lançar aí se eu tiver, por exemplo, vendas anuladas, nada mais justo do que eu cancele, então eu vou creditar, observe que eu vou ter uma conta redutora lá nas receitas. E ICMS que eu tive nas vendas, eu também tenho que fazer a exclusão, assim como o Simples Nacional e outras contas que podem ser redutoras da conta de receita. E as receitas financeiras. Receitas financeiras são receitas que a empresa não é da atividade dela, necessariamente, mas ela recebe. Por exemplo, ela tem um dinheiro, ficou aplicado no banco, e o banco fez uma aplicação financeira, vai ter um rendimento. Esse rendimento eu vou chamar de receita financeira. Assim como também os descontos obtidos. Observe, né? Os concedidos, desconto concedido é despesa, mas desconto obtido, aquilo que eu obtive. Por exemplo, vou pagar alguma coisa, R$1.000, chego lá, a empresa diz, não, só pague 900. Opa, para mim foi bom, né? Então, estou tendo um desconto obtido. Isso é receita, isso vai agregar, vai somar para o meu patrimônio. Está entrando, né? Porque eu deixei, não que vai entrar diretamente, mas eu deixei de pagar. Era para pagar 1.000, paguei só 900. Então, estou ganhando. Então, isso é uma receita financeira. Então, com isso aí, nós apresentamos assim, de forma bem sintética e resumida esse plano de contas. Nós estamos trabalhando aí nesse período agora com essa revisão. Então, nessa aula de hoje, fica aí o fechamento de plano de contas e também a atividade que vai estar disponível para vocês responderem, tanto de escrituração como plano de contas, para a gente fechar essa etapa e avançar nos novos assuntos aí da nossa disciplina. É importante que vocês sempre, se tiverem alguma dúvida, possam colocar aí, nos questionar no chat da sala, e seguirmos aí sem nenhum tipo de dúvida para ter o melhor entendimento do assunto. Ok? Então, com isso aí, a gente tem aí essa parte que está sendo colocada para vocês aí do plano de contas, e aí assim nós vamos encerrando por aqui a nossa aula e agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado.